Segundo Reis, capítulo 4, verso 38. E voltando Eliseu a Gilgal, havia o quê? Fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande, aonde? No fogo, lume é fogo, e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então, um dos moços saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquítidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não conhecia. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, a farinha e quebrai a panela. É isso mesmo? Não. E derramai na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal, ou seja, a morte tinha saído da panela. Amém? 33 anos passaram. Eu estou com 70 e vou fazer 72. Alguém que entende alguma coisa de matemática, então deve lembrar quantos anos eu tinha quando nós começamos a luta. Era 38 anos. De 38 para 39 anos. Eu não era tão jovem, mas ainda tinha bastante força e bastante vigor para a luta. E hoje o que me resta é agradecer a Deus, porque a palavra está aí e o resultado dela é o que eu estou vendo, irmãos servindo ao Senhor. Uma grande parte, eu não vou dizer todos, mas uma grande parte de irmãos e irmãs que hoje estão aqui são frutos das orações de irmãos e irmãs que um dia entraram aqui e choraram em favor da sua casa, da sua família. E Deus aceitou a oração, respondeu o clamor, e o resultado está aí. A palavra de Deus, meus amados, ela nos beneficia em tudo. Se nós vivermos segundo a palavra, não tem absolutamente nada que não dê certo. Anda na palavra com o coração desprovido de qualquer outra coisa. Eu vejo que cristão, ontem eu preguei. Talvez os irmãos não entenderam muito o que eu preguei, mas eu preguei para mim a mensagem de ontem. Que o cristão, uma pessoa transformada, ele tem novo nascimento. E novo nascimento sepulta toda a natureza velha. Aquele homem velho, aquele resquício daquela pessoa velha, aquelas coisas que a natureza do velho Adão colocou em nós, Jesus arrancou e transformou a nossa vida. E se porventura alguma semente maligna, alguma semente velha, Jesus está aqui para fazer a obra. Mas de alguma forma a gente fica feliz, agradecido a Deus,
por tudo que a gente vê. E eu tenho certeza que o resultado será a mesma coisa do que estamos vendo, se nós permanecermos na palavra. Não tem receita mágica, não. Não existe outra forma. Se nós sairmos fora, conforme o mundo está, eu tenho certeza absoluta que a vergonha e a decepção é o que nós veremos pela frente. Uma igreja caída, tanto quanto outras que começaram pelo Espírito e terminaram na carne. Não tem outra receita. Se abrirmos mão dos princípios, se abrirmos mão da verdade, a igreja, pode ter certeza, eu conclamo toda a mocidade, eu conclamo todos os jovens, procure viver essa palavra. Procura servir a Deus para você constituir uma vida firme, uma família abençoada. Começa certo para terminar certo. Começa no Senhor para terminar no Senhor. Há muitos irmãos e irmãs que não deram ouvido à palavra. Não deu ouvido aos conselhos que saíram daqui do púlpito. Casaram de qualquer maneira, hoje são infelizes. Hoje estão vivendo uma vida completamente conturbada e pagando preço. Pagando preço por não ouvir a verdade. Mas, de alguma forma, meus amados, volto a dizer, nós estamos ainda num saldo maravilhoso. O exército continua. A luta continua. A guerra continua. E o Senhor continua na frente. Amém? Eu não sei até quando vou continuar na frente do trabalho. Os irmãos sabem disso. Que cada ano que passa, a nossa possibilidade de fazer o que deveria vai diminuindo. É uma realidade incontestável. Não existe milagre nisso aqui, não. Eu posso durar mais 10, 20 anos, mas a tendência é reduzir cada vez mais. Não existe milagre. Homens que foram antes de mim já desceram à sepultura. Não existe milagre. O tempo determina que é assim. Eu vou sair de cena, só que, se vocês continuarem sustentando a bandeira do Evangelho, o Senhor honrará aquilo que Ele propôs. Aí tem alguém que vai dizer, pastor, quer dizer que a igreja vai fechar? Não. A instituição continua. A única coisa é que Jesus sai de cena. Aí só fica a religião e o fanatismo, porque Jesus já está fora. É isso, é simplesmente assim. Você quer que Jesus continue sendo seu Senhor? Fala, Jesus, não sai daqui não. Nós vamos te servir de verdade. Nós vamos amar a tua palavra. Mocidade, eu posso pregar aqui hoje? Posso? Irmãs e irmãos, honra o que nós pregamos. Irmãs, não põe esse sapatão alto. Não faça isso. Isso é o caminho que vai. É uma coisa mínima, mas daqui a pouco dá lugar para outras coisas mais. Tira isso para Deus ter prazer em nós. Não corta seu cabelo, irmã. Deus te deu o seu cabelo no lugar de véu. Irmãos,
Não põe essas roupas, meus queridos irmãos, essas roupas, essa calça apertada, parecendo uma capa de guarda-chuva. Isso não serve para nós como cristãos. Eu fico com dó, eu vejo esses meninos. Esse tipo de moda hoje serve para esses homens efeminados. Eu não estou dizendo que vocês são assim, mas quando você entra na moda que é sugestiva para eles, querendo ou não, nós estamos fazendo o jogo do diabo. Eu fui num shopping essa semana com minha esposa. Nunca gostei de shopping. Eu fui porque eu tinha que fazer um exame. Que ambiente. Que gente estranha. Que coisa horrível. Eu disse, minha esposa, vamos embora disso aqui. Eu acho que se houver juízo, começa logo por ali. Que ambiente. Por isso é que tem muitos crentes. Eu amo shopping. Com todo respeito. Com todo respeito. Mas é um ambiente muito carregado. Você está pregando na palavra? Não estou falando da palavra. Eu estou primeiro só dando uma abertura, depois eu volto para a palavra. Eu senti de falar isso aqui. É uma oportunidade para nós fazermos uma reflexão e dizer, Jesus, está na hora de mudar. Você percebeu que eu comecei com o irmão Gilberto, falando de obesidade. Agora eu estou falando do pecado. Agora vamos para a palavra. Deus sempre trabalhou na ocasião, no momento certo. Israel tinha saído da desgraça para assumir uma terra que mana leite e mel. Mas leite e mel nem sempre é leite e mel. Como assim, pastor? Leite e mel é a promessa do Senhor. Mas se eu e você não vivermos a palavra, não é leite e mel, não. Eu vou repetir outra vez para você entender. Deus promete para nós ainda até hoje leite. A terra aonde o Senhor habita tem o quê? Leite e mel. Israel entrou na terra e não demorou muito tempo, a idolatria entrou também. Ao invés de leite e mel, sofrimento e angústia. E logo veio a fome. Aqui, ó, a terra entrou em peste e fome por causa da idolatria. Deus quer dar leite e mel. O Senhor está dizendo assim, eu vou sustentar a minha igreja enquanto vocês sustentar a minha palavra. Se nós sairmos fora, Jesus vai saindo. Não é de um dia para outro, não. Ele dá oportunidade, mas Jesus vai saindo. Quando você menos espera, ele está longe. Aí só fica o barulho. Só fica o fanatismo. Só fica a religião. Jesus vai embora. Você não conhece essa história? Você não conhece a história? Se não conhece, fica sabendo que hoje eu estou contando mais uma vez essa história. Que essa igreja poderá continuar muitos anos se nós continuarmos na presença do Senhor. Se isto não acontecer, a placa continua, o movimento continua e o Senhor sai fora. Deus não tem compromisso com placa, Ele tem compromisso com a palavra. Ele tem compromisso com a verdade. Gilgal estava passando fome. Havia, portanto, uma necessidade, porque o povo tinha esquecido já da palavra. E havia esses meninos que estavam ali junto com Eliseu, chamados filhos de profetas.
Eu não sei se era exatamente esse título, porque eles eram filhos de profeta, mas o que eu entendo não. Mas eram pessoas criadas dentro dos princípios da palavra. Talvez por essa razão, que todos quantos estão aqui são filhos de profeta. Porque Deus profetizou uma bênção para vocês. Se você guardar a palavra, vamos ser profetas do Senhor. A minha pergunta: quem é profeta do Senhor? E levanta a mão. Vocês não entenderam? Quem é profeta do Senhor? Levanta a mão. Todos que amam o Senhor, todos que servem ao Senhor, todos que vivem esta palavra, fala do Senhor, profetiza o que o Senhor é. Abra a boca e profetiza. Porque alguém pensa que profeta é aquele que arrepia o cabelo e começa... Não, não é isso não. Profeta é quem vive esta palavra e abre a boca e fala como ela é. Então aqueles moços estavam numa escola, e eu entendo que essa escola de Eliseu não era uma escola com quadro negro, não era uma escola de 5 mais 5 é 10, não era isso. Não era. Era uma escola de... Posso falar aqui? Era uma escola de educação espiritual. Era uma escola de formação de vida segundo as leis que era pregado na Torá naquela época. Aquele povo estava fugindo novamente. Aliás, eles tinham saído do Egito, entraram na terra, mas infelizmente eles estavam fugindo daquele propósito. E havia necessidade de uma reunião com esse pessoal para ver se Deus podia ainda conservar esta semente. Por isso que havia essa reunião em Gilgal, com aquela moçada nova. Eu fico encantado de ver muitos jovens na igreja. E eu espero que essa noite seja a escola de Eliseu. E diz o texto sagrado que havia fome, portanto, você pode perceber que a fome estava em todo lugar. Não era terra que manava leite e mel, sim, mas e daí? Aí você vai dizer: pastor, Deus não disse que nossa vida seria uma bênção. Sim, e daí? Se eu sair fora desses princípios, não é mel, não é leite e mel, é tribulação. Os filhos dos profetas estavam junto com Eliseu. Eu não sei como é que era, de alguma forma, a conduta deles, mas Eliseu estava sempre junto com eles, trabalhando junto, orientando. Lembra que eles iam para o campo, Eliseu estava junto, tanto é que a escola era tão boa que chegou um momento que disseram assim: ó, tem tanta gente que é necessário aumentar a nossa habitação para trazer mais gente, que é muita gente. Lembra que eles foram cortar uma madeira para aumentar a casa e o machado caiu dentro d'água? Alguém lembra disso? Quem lê a Bíblia sabe disso, que eu não estou inventando. Quem é que lê Bíblia? Quem é dos jovens que lê Bíblia aí? Quem é que lê? Não é assim não, levanta a mão assim. Assim me parece que você está querendo forçar a barra. O machado do rapazinho caiu dentro d'água. E quem é que estava lá ao lado deles? Quem estava? Eliseu. Maravilha, gente. Como é bom ter alguém que pode nos ajudar. Não é bom. Aí o rapazinho ficou tão sem graça. É outra linguagem que tem gente que diz: o que ele estava fazendo, cortando de machado? O que é isso, pastor? Puxa vida, eu não posso
posso falar para vocês agora. Isso é só para os antigos. Machado, para quem não sabe, é um negócio que corta cabelo assim, ó. É isso mesmo? Tá. Tem gente que não sabe o que é machado. É um pedaço de ferro pontiagudo colocado num pau, numa madeira, num cabo e que trabalha para cortar madeira. Você chega em casa, dá uma olhadinha que o Google vai te explicar o que é machado, tá bom? Então ele estava lá cortando o pau na beira do rio, aqui na beira do rio. E de repente a ferramenta fez o quê? Caiu dentro d'água. E o menino disse: e agora? Aquele instrumento não era dele, era o quê? Emprestado. Aí ele disse: meu Senhor, esse instrumento não é meu, é emprestado. E agora? Eliseu disse: mas aonde caiu? Ele disse: aqui. Ele disse: então fica tranquilo, que esse machado vai ressuscitar. Deus há de levantar homens e mulheres. Deus há de levantar jovens que tem alguém como liderança para te ajudar. Essa lição desse machado, isso significa que nós nem sempre estamos aptos para trabalhar com a ferramenta que está na nossa mão, mas se tiver alguém ao nosso lado, ele vai nos ajudar. É uma lição de vida para a moçada, é uma lição espiritual. Nós temos que aprender essa lição. E diz o texto, agora voltando para a mensagem, para a palavra que nós lemos, que um daqueles rapazes saiu para o campo para colher ervas. Não eram ervas normais que se planta, como por exemplo feijão, uma lentilha, não era nada. Era erva do campo. Era recurso natural, que quem vive no campo, na hora da necessidade, ele sabe como se virar, sabe ou não sabe? Não tem muita coisa no campo que numa hora de necessidade dá para fazer um caldo. Quem é testemunha disso? É verdade ou não é? É verdade. Tem muita coisa que você hoje não usa, porque temos, graças a Deus, alimento. Mas na hora da necessidade, vamos correr, que tem alguma coisa. E na hora de colher aquela erva, o rapaz era novo, não tinha experiência, colheu tudo que tinha pela frente. E lá entre aquelas ervas tinha uma parra brava, chamada colonquítida, em alguns outros nomes. Diz que era uma espécie assim de um pepino, uma erva, um legume. Só que ele colheu tudo, botou ali tudo dentro do saco e trouxe. E ali cortando todo aquele mantimento, no afã de fazer a comida, estava lá uma erva brava. Meu irmão, aí alguém vai dizer: mas o que tem a ver conosco? Tem tudo a ver. Isso no campo espiritual, principalmente hoje, diante de tanta erva braba que está aí nas redes sociais, tem muita gente que pega essas ervas e bota na panela. Muitos irmãos e irmãs hoje estão com a vida espiritual perdida, porque não pediu direção, não pediu orientação, cortou, botou tudo na panela e comeu. Hoje está tudo envenenado. E outros que já morreram. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando? Eu nunca vi falar de tanta erva daninha como nos dias de hoje. Nunca. O negócio é sério demais.
E muitos irmãos, coitados, sem experiência, pegam essa mistura. Porque hoje nós vivemos uma escassez de pão. É ou não é? Vocês vão entender o que eu estou falando. Tem a escassez ou não tem a escassez de pão? Mas que pão que eu estou falando? Que pão que eu estou falando? Aonde vocês estão vendo as igrejas e pastor preocupado em pregar uma verdadeira palavra que liberta, que transforma, que regenera o pecador? Aonde? Aonde tem pão com abundância? Fala que eu quero ir para lá. O que você vê é uma mistura, uma confusão religiosa, mistura de igreja com idolatria, mistura de igreja com o mundo, mistura de igreja, músicas profanas que não tem nada de honra e glória ao Senhor, pregações que não tem nada a ver com a verdade, e essa mistura está aí, e muitas pessoas que não têm conhecimento botam tudo isso numa panela e diz, vão comer. E de repente, vocês estão vendo o crente morrendo espiritual. Crente morrendo espiritual. Mas essa noite, na escola de profeta, aqui tem homens de Deus. Eu não estou dizendo que eu sou Eliseu, mas aqui tem homens de Deus. Aqui tem homens e mulheres que servem a Deus, que conhece o antídoto que tira o veneno da panela. Aqui está o remédio para tirar o veneno da panela. Aleluia! Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Aplica a palavra. Aplica, prega. Não é pregar aquela coisa superficial. Não fala do pecado. Palavra é pecado. Se você prega a palavra, você tem que falar de roupa, de calçado. Você tem que falar de cabelo. Você tem que falar de comportamento. Não, só aquela palavrinha. Ó, irmão, cuidado. Cuidado não, temos que falar a verdade. Porque amanhã ou depois, na hora que a irmã for botar um sapato alto, ela está sabendo que está errado. Mas eu vou fazer, porque quem cuida da minha vida sou eu. Tá, você vai pagar. Você vai pagar. A hora que você fizer a coisa errada, você está sabendo que está errado, porque foi pregado. Você vai pagar. E o Senhor vai entrar em ação, porque a palavra está aqui. A palavra está aqui. Ele banache canta lá, mas eu creio. Eu creio. O veneno está aí. A morte na panela. Mas há portanto remédio para curar. E o que Eliseu botou na panela? Farinha. Você sabe o que é farinha? Jesus foi o trigo moído. Jesus foi o grão moído. Jesus é o trigo que nos sustenta. Aleluia. No Salmo de número 81,
Eu queria ler o versículo 8 ao 16. Quando o Senhor estava sendo rejeitado por Israel, o Senhor falou usando esta palavra: ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, se Israel tivesse me ouvido. O Senhor está falando conosco. Ah, se Curitiba tivesse me ouvido. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante ao Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu te encherei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não quis ouvir a minha voz. Como eles não quiseram, olha o que o Senhor disse no verso 12. Pelo que eu os entreguei ao desejo dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Deixa eu segurar aqui. Quem gostaria de andar segundo o seu coração? Levanta a mão. Tem um irmãozinho, ele é incapaz de entender essas coisas. Não podemos imputá-lo. Mas tem alguém aqui que quer andar segundo os seus corações? Você conhece a verdade? A Bíblia diz que o coração do homem é má, continuamente. É pior do que enganoso. O coração do homem é má, continuamente. O versículo 13. Ah, se meu povo de Curitiba tivesse me ouvido. Ah, se a igreja andasse nos meus caminhos. Em breve eu abateria os seus inimigos, voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe sujeitado, e o tempo deles seria eterno. O tempo da minha igreja seria eterno. Verso 16 ele encerra: e eu sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel saído da rocha. Nós temos tudo para ser vencedores. Se nós errarmos, cometeremos o mesmo engano que muitos começaram como nós. Eu sei que é terrível isso. Muitos começaram como nós começamos. 33 anos. Estamos mantendo pela fé a mesma posição, segurando a mesma palavra. Mas até quando isso continuará? Porque a nova geração vem aí e aquilo que para nós é pecado, para eles não é. Aquilo que para nós contamina, para eles não. Aquilo que nós abominamos, daqui a pouco eles vão dizer: aquela geração passada de pastor Ademar e outros, era tudo povo ignorante. Nós vivemos uma época muito atualizada. E aí, a organização continua. E vamos não, que nessa época eu não estarei mais. E vão inventar cada dia mais um evangelho que possa atrair. Porque o Espírito Santo não atrai mais. Vamos inventar modas para atrair. Porque o Espírito Santo não está mais. Vamos criar um evangelho novo. Porque o evangelho da graça já caiu fora. Vamos criar alguma coisa. Quem sabe um parque. Quem sabe um campo de futebol. Quem sabe comida para
para atrair os irmãozinhos. Vamos encher a barriga deles. Hoje se prega que o jejum e a oração é a sustentação da igreja. Mas daqui a pouco a sustentação da igreja é comida. Atraídos pela força da comida. Atraído pelos desejos das coisas novas que se inventaram. Não inventa nada não, irmão. Vamos criar vergonha e andar no temor do Senhor Jesus. O veneno da panela vai ser tirado. É só jogar Jesus no meio e o diabo vai cair por terra. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus.